Fala galera, eu sou Gustavo Caetano e esse é o primeiro vídeo da nova série aqui do canal Tecnologia em Vídeo, chamada Em Busca do Código Semi-Perfeito. E por que semi-perfeito? Porque código perfeito não existe. Então se você já é inscrito no canal, deixa aqui seu joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreve para não perder os próximos vídeos dessa série, para poder te ajudar a ser um programador ou uma programadora melhor. Essa série tem como inspiração o livro Como Ser um Programador Melhor. Então muitas das coisas que eu vou falar aqui vieram desse livro, mas também algumas outras coisas aí da minha experiência como programador e aí umas outras percepções para dar aqueles temperinhos aí nesse assunto. Até porque código ruim é o que não falta nesse mundão do desenvolvimento de software. E para começar esse assunto, queria trazer aqui o que realmente é escrever código, o que é programar. Programar é como você contar ou escrever uma história, ou escrever um livro. Tem sempre começo, meio, fim. Você tem ali a sua forma de escrever essa história. Você vai utilizar uma linguagem para poder escrever essa história, colocar ali seu sentimento naquela história. Você vai fazer de tal forma que a pessoa que estiver lendo aquela sua história vai entrar na sua história, ela vai entender aquilo ali. Tudo isso é muito parecido com escrever código, porque alguém vai ler o seu código, e se alguém vai ler o seu código, é importante você escrever de tal forma que outras pessoas consigam ler e interpretar o seu código. Uma outra coisa também envolvendo essa história, essa escrita de história, né? Essa escrita de livro, é que uma história não vem do nada. É preciso você ir atrás, ler outras histórias, se preparar, ler bastante, estudar bastante, pensar, abstrair, olhar, perceber as coisas, interpretar requisitos. Tudo isso vai fazer com que você consiga escrever uma melhor história e também escrever um código melhor. Código não vem do nada. É importante você ler outros códigos, você conseguir ler a história. Pega um algoritmo, você conseguir ler esse algoritmo, interpretar esse algoritmo, é a mesma coisa de você ler uma história. E sempre tem história ruim, história boa, história que é fácil de entender, história que é difícil de entender. Então, para você ser um programador melhor, para que você seja uma pessoa que consegue escrever código melhor, você tem que levar isso em consideração. Quanto mais fácil for a sua escrita, mais fácil vai ser para as pessoas que vão ler o seu código e interpretarem o que você quis falar. Outra coisa, lembra daquele professor que você teve na escola ou na faculdade que parecia ser muito inteligente, ou era realmente muito inteligente, mas que tinha dificuldade e não conseguia passar esse conteúdo para você? Você tinha dificuldade de entender o que ele falava? Então, a mesma coisa acontece com o desenvolvimento de software. Tem gente que é muito boa tecnicamente, tem um cérebro absurdo, né? Uma lógica de programação muito boa, mas não consegue colocar isso de forma simples no código. Existem algumas técnicas para você fazer isso, e é importante, não adianta você ser um monstro sagrado de desenvolvimento se você não conseguir colocar isso dentro do seu código para que outras pessoas entendam o que você codou, né? Aquilo que você criou ali de código. E nesse pensamento é importante a gente sempre levar em consideração que não adianta a gente escrever o código de tal forma que só a gente mesmo entenda. Outras pessoas vão trabalhar junto com você, outras pessoas vão precisar entender o que você colocou ali. Então, o código não é só para você. Tem que ser pensando em outras pessoas. Uma pessoa que escreve uma história, uma pessoa que escreve um livro, ela não escreve para só ela entender o que ela escreveu. Ela escreve para que outras pessoas entendam, outras pessoas comprem o livro dela, entendam a história, e aí vão passando, e o nome dessa pessoa vai ficando famoso justamente porque é gostoso de ler, é interessante, é empolgante ler aquele conteúdo. E a mesma coisa acontece com o desenvolvimento de software através de código. Uma outra analogia de código é você pensar num trabalho manual, né? Pensa num artesão que está ali, que tem um toco de madeira e vai começar ali a fazer uma escultura. Você consegue fazer uma escultura com machado, com serra elétrica, com uma opção de outras ferramentas um pouco mais brutas, e também consegue, com detalhes, ir ali esculpindo com carinho e tal. Código
A arte de escrever código, ela também leva isso em consideração. É um trabalho manual, literalmente. A gente vai codar, a gente vai escrever código, a gente vai escrever essas histórias, esses algoritmos dentro de uma linguagem de forma manual. E para ficar um negócio bonito, entendível para outras pessoas e tudo mais, você precisa ter carinho pelo seu código, levar em consideração aquele seu código. Tudo que é feito com carinho é feito melhor. É igual comida de mãe. A comida de mãe ela é feita de tal forma que ela coloca amor naquela comida. Aí você vai tentar fazer, você pega a receita igualzinha a receita lá, e você não consegue fazer igual. Por quê? Porque tem esse aspecto diferente, diferenciado, que é o toque que ninguém vê ali, o amor que você coloca. Então, quando você tem amor naquilo que você faz, você vai conseguir fazer uma coisa mais bem feita. E se você vai fazer código, com certeza seu código vai ser melhor. Outro ponto importante para você levar em consideração na hora de ser uma pessoa que coda melhor, uma pessoa que cria código melhor, é levar em conta que você vai sim trabalhar em equipe. Ninguém consegue trabalhar sozinho. O mundo de desenvolvimento é feito por várias pessoas. Você vai codar, você vai criar código em grupo, você vai trabalhar em equipe. Nenhum monstro sagrado, nenhum atleta de alta performance, nenhuma estrela do esporte brilha sozinho. Imagina o Messi, pega o Messi lá. Se ele não tivesse os zagueiros, se ele não tivesse o goleiro, se não tivesse meio campo, se não tivesse atacante, se não tivesse o treinador, se não tivesse o roupeiro, se não tivesse o treinamento, todas as pessoas em volta dele, se elas não existissem, por melhor que ele seja, ele não conseguiria desempenhar o papel dele. Assim como outros atletas também, se fosse pegar o Michael Jordan é dentro de um esporte coletivo. Por melhor que ele seja, ele vai precisar de outros atletas para poder dar suporte para ele, para trabalhar em equipe. Então, leve isso em consideração. Você vai trabalhar em equipe e esse trabalho em equipe vai muito do relacionamento que você tem com essas pessoas. Isso vai ser muito importante para você como pessoa e também como profissional. Ninguém coda bem sem trabalhar em equipe. E um processo bem interessante nesse de trabalhar com outras pessoas é o que a gente chama de code reviews. Esses code reviews, eles são revisões de código que são feitos por outras pessoas. Então é importante você escrever, todo escritor, a gente está usando esse exemplo, todo escritor manda para alguém revisar o código, né? Revisar a história. Então manda para um revisor, ele vai ver lá, ele vai corrigir erros de português, ele vai dar um pouco mais de... Fala assim, aqui eu acho que você poderia fazer um pouquinho diferente, que tal fazer tal coisa, contar de tal jeito e tal. Aí beleza, a gente faz as melhorias, manda para uma outra pessoa revisar. Existe esse processo de revisão. Dentro de código também existe. Então você trabalhar pedindo code reviews, né, revisões do seu código para colegas, outras pessoas que trabalham junto com você ali, vai fazer com que você tenha um código melhor, porque você vai ter percepções de outras pessoas que também trabalham nessa área. E você também fazer esses code reviews para outras pessoas. Isso vai fazer com que você aprenda com elas, falar assim, pô, que legal esse jeito aqui que essa pessoa fez, esse código aqui, muito bacana. Próxima vez que eu precisar fazer isso aqui, eu já vou ter uma ideia diferente, eu aprendi uma coisa diferente ali. Isso também ajuda bastante no trabalho em equipe através dos code reviews. E além disso, sempre vai existir alguém que é um pouquinho melhor que você. A gente sempre... Mesmo por melhor que você seja, vai existir alguém que tem um pouco mais de experiência, então pedir um conselho, né, uma mentoria para essa pessoa, para ela te ajudar, uma pessoa mais sênior é interessante. E também sempre vai existir alguém que sabe um pouquinho menos que você sabe um pouquinho mais, que você pode ajudar também. Então você ajudar e ser ajudado fará com que você seja um programador melhor. Uma palavra muito usada no mundo do desenvolvimento é refatoração. O que é refatorar? Refatorar é você refazer uma coisa e melhorar essa coisa. Então, não existe código tão bom que não possa melhorar. Então ali você viu, através de code reviews, que a gente já falou, acho que poderia fazer essa função, esse espaço aqui poderia ser um pouquinho diferente, você poderia chamar esse código aqui diferente, você poderia fazer esse laço de repetição aqui de uma forma diferente. Isso é refatorar.
E você só consegue refatorar se você consegue entender plenamente o que aquele código está fazendo, entender todo o contexto que aquele código está inserido. Aí você fala assim, ó, o objetivo específico é esse. Então, se eu for por um outro caminho, eu vou conseguir melhorar esse código. Com certeza, refatoração é algo que você precisa colocar na sua vida como pessoa desenvolvedora. E é interessante esse ponto aqui também que quem nunca olhou para um código antigo seu, ficou analisando e falou: sério mesmo que foi eu que fiz esse código aí há 2 anos atrás? Nossa, que vergonha. Até porque a gente evolui. Então, o tempo, a gente vai criando formas de fazer a mesma coisa de formas mais efetivas, de formas que tenham um desempenho melhor, e isso também vai fazer com que você seja, sim, uma pessoa desenvolvedora melhor. É importante desenvolver código com alegria e ousadia. E isso é importante que quando a gente faz alguma coisa com alegria, fala assim, nossa, eu vou receber aqui alguma coisa agora, eu vou criar uma tela, eu vou fazer um sistema diferente, eu vou refatorar, eu vou fazer um code review. Tudo que você for fazer, tem alegria naquilo que você vai fazer. Coloque amor, a gente já falou aqui, isso vai fazer muita diferença. Inclusive, você pensar assim, tudo que você tem hoje na internet foi porque alguém desenvolveu. Então você está aqui me assistindo porque existem várias pessoas que desenvolveram esse sistema que você está usando aqui agora. Tudo que você usa na internet alguém desenvolveu. Então, se você faz com alegria aquilo que você faz, você vai fazer de uma maneira melhor e vai deixar sempre um bom legado aí para outras pessoas e para esse mundão aí, né? Com o tempo nós vamos ganhando experiência. Então você já com certeza já ouviu que existem programador júnior, pleno, sênior e assim por diante, né? Você tem níveis ali, que é aquele negócio. Quem é um pouco mais sênior, quem programa melhor, quem tem técnicas melhores, é como aquele jogador de futebol experiente que consegue, que a gente fala que tem os atalhos do campo, né? Que não precisa correr igual um maluco. Normalmente quem está começando, que é mais jovem ali, 18, 19 anos, está com gás assim, lá no talo, vai correr bastante, vai correr o tempo inteiro correndo, blá blá blá. Mas o jogador experiente, ele sabe o momento certo de correr, de dar o pique, de dar o passe, falar, aquela bola vai vir aqui e tal. A experiência vai trazendo muito isso, e você codando melhor, você também vai com certeza encontrar os espaços ali dentro do seu código para que você consiga fazer o seu código melhor, sem tanto esforço e levando sempre em consideração o desempenho. Interpretação de requisitos. Ah, os requisitos. Requisitos, galera, é a parte que a gente recebe para fazer. Então, um sistema ele tem requisitos, ou seja, o cliente ele informa para a sua equipe de desenvolvimento o que você precisa fazer. Então, cabe a nós, pessoas desenvolvedoras, entendermos e interpretarmos esses requisitos de tal forma que a gente primeiro, e aí vai um mal de desenvolvedores, que é o seguinte, já começar a ler o documento onde a gente recebe os requisitos e aí sai codando igual um maluco. Não faça isso. O que é importante nesse processo? É você ler todos os requisitos e abstrair. O que é abstrair? É você visualizar. Então aqui, ó, eu estou recebendo os requisitos, eu estou lendo esses requisitos, a gente já começa a visualizar esse negócio. Ah, eu vou criar uma tela assim, ela vai ter um botão aqui, ele vai ficar aqui, não sei o que, eu vou precisar fazer tal coisa e tal. A gente até brinca que a gente começa a codar mentalmente, sem necessariamente começar a digitar ali dentro da nossa ferramenta de desenvolvimento. Essa abstração ela é fundamental para você já ir visualizando o seu sistema, você já vê o negócio inteiro, você já começa a perceber o que você vai precisar fazer, os mecanismos e tal. E aí só depois disso, dessa interpretação, de você investir tempo nessa interpretação dos requisitos, é que aí sim você vai para o código e aí você vai colocar ele dentro de uma linguagem de programação e dar vida àqueles requisitos. Interpretação de requisitos é muito importante junto com abstração para que você code melhor. Mais um item importantíssimo, mas infelizmente às vezes negado, renegado, ele fica triste lá do lado, que são os testes. Pessoal, já pensou você imagina só que
uma montadora de carros não testasse o seu carro? Se ela fala assim, eu vou fazer um protótipo e já coloca para vender, não vamos fazer teste de segurança não. Já pensou se nenhum produto fosse testado antes? Se uma cadeira não fosse testada antes para saber quanto peso ela vai aguentar? Se o computador não fosse testado antes, ele fala assim, ah, que pena, comprei um computador com defeito. Imagina só se as coisas não fossem testadas, o caos que seria. E por que você não testa código? É a mesma coisa. Mesma coisa. É importante a gente testar o nosso código. Essa parte de teste é fundamental para que a gente tenha qualidade nos nossos códigos. E se você quer codar melhor, você precisa saber testar o seu código. Por que você não testa seu código? Você vai me falar que você é tão bom assim que você não precisa testar o seu código. Faça-me o favor. Uma outra coisa para você codar melhor é treino. Sem treino não tem gol, sem treino não tem cesta, sem treino não tem código bem feito. Então é importantíssimo você treinar, estudar, se preparar. Lembra lá no começo que eu falei que para você escrever uma história boa, você precisa ler histórias? Isso é treino. Você ler outros códigos, fazer code reviews, isso tudo é preparação, isso tudo é treino. Quanto mais treino você fizer, quanto mais capacitações, cursos você fizer sobre novas técnicas de desenvolvimento, mais treinado você estará e o seu código com certeza será melhor. Questione. Quem falou que precisa ser assim? Entenda o porquê que as coisas são assim. Tem esse espírito de questionar, de perguntar, de ter essa curiosidade. Isso vai fazer com que você tenha percepções diferentes. As coisas só são como são porque alguém pensou, colocou daquele jeito. Mas por que não pode ser diferente? Às vezes pode. Então tenha sempre esse senso de questionar por que as coisas são assim e por que não são de outro jeito. Questione. E também é importante entender o seguinte: computador é burro, ser humano é inteligente. O que a gente precisa fazer? Usar nossa inteligência para automatizar a solução de problemas para computadores. O computador, coitado, ele faz exatamente o que a gente mandar ele fazer. Então a gente não pode esperar muito dele. Nós somos as pessoas inteligentes, a gente tem que ir em busca de ser uma pessoa que coda melhor. Codando melhor, a gente vai colocar no nosso computador e ele vai fazer melhor. Por quê? Porque o nosso código é melhor, porque ele faz exatamente o que a gente quer que ele faça. Então, sempre tenha isso em mente. O computador é burro, você é inteligente. Use a sua inteligência e automatize os seus programas. Se você quer trabalhar melhor com o desenvolvimento de software, você precisa levar esses pontos e outros em consideração, que é o que a gente vai ter aqui nessa nova série do canal. Se inscreve para não perder os próximos vídeos dessa série e todo mundo ir em busca do código semi-perfeito. Por que semi-perfeito? Porque código perfeito não existe. Valeu, galera! Até a próxima!